Boa noite, pessoal. Dia 16 de abril, estamos aqui para mais uma live e vamos esperar o pessoal entrar, como sempre, para a gente trocar uma ideia sobre alguns temas bem rapidamente. Lembrando que essa live fica aqui depois por 24 horas, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Adara. Boa noite, Marisa. Digam aí de onde vocês são, para que prova vocês estudam, enquanto a gente dá aqueles 5, 6 minutinhos para o pessoal chegar, para a gente bater um papo bem rapidinho. Boa noite, Danilo. Boa noite, Cláudia. Estamos aqui hoje para falar, entre outros assuntos, sobre esse decreto, né, sobre o fim dos concursos em 2020, a questão da LDO e tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre uma técnica e um princípio muito simples, muito fácil de utilizar para te ajudar a se concentrar mais e a se distrair menos durante a sua preparação. E vou falar também sobre a nova turma da minha mentoria, do meu treinamento, que está aí a 1000, né? Vamos começar em breve com uma nova turma. Boa noite, Matheus. Boa noite, Andressa. Haddad Dourados, Brasília. Legal, pessoal, obrigado. Digam aí de onde vocês são, que prova vocês estudam. A Vanessa de Maceió. Legal. Quem aí está no grupo do WhatsApp? Compartilha comigo. Boa noite, Marisa. Pouso Alegre, Minas Gerais. Tive uma colega de sala que era daí. Boa noite, Laiane. Seguinte, quem está no grupo do WhatsApp, quem não tiver ainda, já fica a dica para você, né, entrar depois. Aqui no meu perfil tem um link que ele te dá algumas opções. Você clicou lá, só tem um link no perfil do Instagram. Você clicou lá, entre as opções que ele te dá, entre os botões que ele te dá, tá o grupo do WhatsApp. Então é só clicar ali que você vai ser direcionado para o grupo onde eu tenho dado ali dicas exclusivas, dicas muito legais, quase que diárias, de preparação para concursos. E inclusive tenho entregado algumas coisas exclusivas lá para o nosso grupo. A Vanessa está por lá, a Dara, legal. Boa noite, Áurea. É isso aí. Boa noite, Elisa. Pessoal, quem ouviu falar aí desse decreto e dessa história do fim dos concursos em 2020 e o que é que vocês estão achando disso? Como que isso chegou para vocês e o que vocês estão pensando a respeito? Só para eu ter uma noção e mais 2 minutinhos aí enquanto o pessoal termina de chegar. Ali no grupo do WhatsApp hoje o pessoal estava bem agitado com relação a isso, perguntando, preocupado, compartilhando várias notícias e várias opiniões sobre essa história de não ter concursos, né, em 2020, de não ter orçamento. Então, queria saber o que vocês têm ouvido sobre isso, o que chegou até vocês, para a gente trocar uma ideia. Boa noite, Alcione, boa noite, Isabela, Heleno. A história do fim dos concursos, né? Lá vem ela mais uma vez. Quem está aí nessa jornada de concursos há um pouquinho mais de tempo, a minha começou há uns 5, 6 anos atrás, sabe que isso já aconteceu várias vezes, tá? Então teve no governo Dilma, teve no governo Temer e agora veio com Bolsonaro. Então, quem já está um pouco mais esperto sabe que isso vem sempre, que essa história se repete toda vez e tira o sono das pessoas toda vez. Então, a Elisa falou do Bolsonaro, mas não veio dele, tá com ele também, mas a Dilma fez isso e o Temer fez isso. Então, o que acontece? Existe sim, né, uma política de corte de gastos, uma política de enxugamento, isso foi a campanha do presidente Bolsonaro, isso já estava previsto. E agora, então, não seria nenhuma novidade, mas o que é importante a gente ter em mente e a gente observar? Cuidado para não tornar o enxugamento e a diminuição dos concursos ela já vem acontecendo há um tempo. Né? Há uns 8, 9 anos atrás era muito mais frequente, eram muito mais vagas, muito mais provas. Então isso já vem acontecendo, né? Não dá para negar. A questão é não tornar isso pior do que já é, né? Não aumentar, não dramatizar isso mais do que já é. E por que eu digo isso? Se você parar para analisar friamente, e aí que está o segredo. Eu sempre falo sobre isso, mas assim,
é impressionante como que é difícil disso entrar na mente de muitas pessoas, de muitos mentorandos, etc. O que acontece? Cuidado, não fique só nas manchetes de notícia. Entenda uma coisa, isso eu abordo, eu ensino sobre isso na minha mentoria. As manchetes das notícias, elas servem para te fisgar. Tá? Está cada vez mais difícil conseguir a sua atenção, está cada vez mais complicado tirar você do que você está fazendo e atrair sua atenção. Então os sites de notícias têm apelado cada vez mais para manchetes e clickbaits cada vez mais sujos, cada vez mais baixos. Tá? Então, quanto mais bombástica a manchete, maior a chance dela atrair sua atenção. E se você clica na manchete, o site ganha mais com o anunciante. Então é basicamente essa política que está por trás, né, das notícias em geral, não falo só dessa, mas das manchetes cada vez mais baixas, cada vez mais alarmantes, né, e muitas vezes não tão verdadeiras. Isso está acontecendo de novo. Quem tem a curiosidade, quem tem um pouco mais de cuidado, de atenção para ler o que está acontecendo, ler a notícia, ler o decreto, ou seja o que for, vai entender que não é o fim dos concursos, tá? Não é isso que está acontecendo. Vamos lá, a que diz respeito essa decisão e onde é que Bolsonaro, Paulo Guedes podem interferir de forma direta? Ele só tem ali influência e gerência sobre o Executivo Federal. Tá? Então o Executivo Federal vai ser aí, eles vão poder influenciar de forma direta menos de 20% dos concursos que acontecem no Brasil. Então, o que sobra para você? Vamos lá. Judiciário Federal, Ministério Público, Legislativo Federal, Judiciário, Legislativo e Executivo Estadual, Legislativo e Executivo Municipal. Então, olha o que não está abrangido aí. Tá? É lógico que, conforme já tem acontecido, há uma pressão do Executivo diminuindo um pouco os concursos e acaba influenciando, sim, todas essas esferas. Mas os poderes são independentes e as esferas são independentes. Então, o que Bolsonaro e Paulo Guedes estão dizendo de fato, e que talvez nem seja 100% isso que aconteça, pode sair um crédito suplementar, pode ter alguma mudança, etc., é que no Executivo Federal as coisas vão diminuir e vai ser um período de poucos concursos. Isso já vem acontecendo, isso não é novidade, tá bom? Agora, se você está estudando para qualquer um desses outros, que aí você tem todas essas opções, que são a maioria dos concursos, não se desespere, tá? Isso não é novidade, não vai ser a última vez que você vai ver isso, tá? Se você tiver que estudar por mais 2, 3 anos, isso vai acontecer de novo. E esteja esperto, cuidado, mais uma vez, com as manchetes e com a manada, tá bom? Nisso eu tenho certeza que já teve gente que perdeu 3, 4 dias aí de estudos e que já perdeu tempo, tá? Por causa que talvez não se orientou direito, talvez não buscou entender direito o que está acontecendo. Então, se você quer ser um analista, se você quer ser técnico de tribunal, se você quer ser um promotor, se você quer ser um juiz, não pare, tá? A sua prova vai sair, ela vai sair, entra mais mês ou menos mês, ela vai sair, principalmente se ela não estiver aí naqueles cargos, naquelas opções do Executivo Federal. Pare de ficar se alarmando, cuidado com as notícias que você vê. Aliás, veja menos notícias, veja menos televisão. Tá? Quanto mais você diminuir isso, cuidado com os fóruns de concurseiros que você acessa. Faça aí faça um custo-benefício, né? Será que está compensando o tempo que eu estou dedicando a ver notícias ou a fóruns? Isso me ajuda ou piora as coisas para mim? Isso me anima ou me desmotiva a estudar? Tá? Isso aí não dá para ficar sem falar disso, porque é muito comum. Eu vejo o pessoal que passa pela minha mentoria que saiu a notícia de tal, desanimei, estou desesperado. E aí vão 2, 3 dias sem estudar por causa disso. Tá? Então tá aí meu recado, continue estudando. Tenha atenção para as notícias, para as coisas que te falam. Tá? Não vá por qualquer um fala, porque essa história ela não é nova, ela não vai parar por aqui do fim dos concursos. Tá bom? Entenderam aí? Estão ouvindo bem, pessoal? Faz sentido isso que eu falei? O que vocês pensam a respeito? Se você buscar aí as fontes mais sérias, vai ser mais ou menos isso que eu falei para vocês, tá? Você tem que estar mais preparado do que nunca, isso é uma verdade. As vagas estão diminuindo, as provas estão diminuindo.
Mas é aquela história, você só precisa de uma vaga. Tá? Não interessa se o concurso tem, o concurso só tem 15 vagas. Você só precisa de uma, né? Então, eu sempre tive essa mentalidade quando eu estava estudando, de que embora meu concurso, por exemplo, tivesse, se eu não me engano, 16 vagas previstas, eu sabia que eu precisava de uma só. Eu não precisava de 20, né? Que, são só 16. Então, a forma como você enxerga, né, a sua perspectiva vai mudar o jogo. Encerrado esse assunto, então, vou passar por uma dica muito simples. Tá? A pergunta veio do Rafael. O Rafael faz parte da minha mentoria. Tá? O Rafael, meu xará, ele está fazendo parte, assistindo as minhas aulas em vídeo e aprendendo sobre como estudar com eficiência e memorizar as coisas e fazer provas com inteligência. E ele me perguntou o seguinte: eu tenho muita dificuldade para largar o celular. Eu tenho muita dificuldade para desligar, né? Não ficar pensando em celular, em redes sociais. Tem alguém aí que tem esse problema? Tem mais alguém assistindo essa live que tem essa dificuldade também? Só para eu saber. Eu acho que eu já tenho a minha resposta, a minha opinião sobre isso, né? Mas é o seu caso também? Para você que está, isso é muito comum, né? Nós estamos aí numa era bem complicada de relação com redes sociais e com o celular. A Laiane colocou várias exclamações aí. Isso é complicado, pessoal, e não é só você, tá? Entenda uma coisa, isso é importante você ter em mente. Você não é fraco por causa disso, você não é fraca por causa disso. Entenda que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles estão trabalhando dia e noite para te viciar. Tá? Então, quando você vê, eu vou dar um exemplo aqui, quem está no Facebook faz um pouco mais de tempo, quem está no Instagram um pouco mais de tempo, lembra que quando você ia descer, rolando, uma hora acabava. Né? Acabava a timeline, você tinha que apertar para abrir mais coisas. Hoje o que acontece? Pode acontecer de você ficar rolando aquela timeline horas e ela vai se alimentando automaticamente, tá? Então, a barreira que você tinha foi retirada. Que é outro exemplo. Netflix, você vai assistir um episódio da sua série, terminou o episódio dessa série naquele momento extremamente tenso, né? Vamos lá, Game of Thrones agora, Prison Break. O episódio termina naquele momento que você fica louco para ver o que vai acontecer. O que acontece? Você não precisa se levantar ou ir lá e apertar o botão. Não, ele já te manda para o próximo episódio, você não tem que fazer esforço nenhum, né? Então, as barreiras vão sendo retiradas. E quanto menos barreiras, você vai ficando mais viciado. Isso vale para todas as redes, vale para o WhatsApp também. Então, entenda que existe um trabalho nesse sentido, que você tem que retomar a sua atenção, você tem que retomar o seu foco, senão você vai sair perdendo, você vai ter prejuízo. Então, a gente já tem tido, né? Porque não consegue controlar isso. Então, qual que é a dica, qual que é que eu recomendo para você conseguir lidar melhor com isso, né? Em primeiro lugar, eu falo sobre técnica Pomodoro, sobre uso de blocos de tempos, time boxes, né? Então, eu recomendo você começar com 30 minutos de foco, tá? 30 minutos nos quais você não vai se distrair com nada. Você vai manter o seu foco totalmente, 100% no seu estudo, no seu trabalho, vale para trabalho também, atividade intelectual. Você vai focar só naquilo e não vai se distrair, tá? E pode ser difícil no começo, começa com 15, começa com 20 minutos. O importante é você treinar o seu cérebro, você treinar a sua atenção para conseguir fazer 10, fazer 15, fazer 20, até você chegar em 40, 45 minutos, que é um tempo excelente de foco e de atenção. Então comece com o que você consegue e vá aumentando. É importante que você tenha esse tempo de fluxo, de flow, tá? Não fique pausando toda hora. Se você estuda com o celular do seu lado, com o e-mail aberto, e você olha de 5 em 5 minutos, eu sinto dizer, mas você está perdendo muito tempo. Você está aproveitando aí 30% do que você poderia estar fazendo, tá? Digamos que em 10 minutos você perde 7. Aí entre o tempo que você olha, o tempo que você precisa retomar a sua atenção, etc. Então, use os time box, use o bloco de tempo. Lá no meu YouTube tem vídeo sobre isso, tá? E eu vou lançar mais vídeos ainda. Segundo lugar, né, juntamente com isso, mas é muito difícil para mim, eu estou com o celular do meu lado, eu quero consultar toda hora. Então, aí que vem a dica, muito simples, mas eu poderia te dar dicas complicadas, falar de aplicativos, falar de técnicas de hipnose, de PNL para te ajudar a controlar um pouco esse impulso, mas
O simples, na maioria das vezes, é o que resolve, é o que melhora as coisas. E o simples, o que é? Deixar o seu celular no outro cômodo, né? Deixar o seu celular lá na sala, lá longe de você, desconectado da internet, de preferência. Porque o que acontece com isso? Voltando àquela ideia da barreira, né? da pequena barreirinha que você coloca. Quando o Netflix, quando você tem que se levantar do sofá, quando você tem que apertar um botão para ver o próximo episódio, a chance de você ver esse episódio é menor. Então o Netflix tirou essa barreira. Da mesma forma, se o seu celular está lá no outro cômodo, lá na sala, você está estudando, não é algo que demora meio segundo para você pegar e desbloquear. Não, você vai ter que parar de estudar, levantar, ir até lá. Aí você vai ter um pouco de preguiça até, né? E pode ser que isso pese mais. Você vai pensar, não, eu não devo olhar isso agora, depois eu olho. Então coloque barreiras para tornar o que é errado mais difícil. Tá? Esse é o segredo. Torne o que é errado mais difícil. Isso te ajuda em tudo. Uma dieta, você não pode comer doce, não tem o doce em casa. Você vai ter que sair para comprar. É muito simples, tá? Entenda que a sua força de vontade, ela vai te enganar, ela vai te deixar na mão se você confiar nela. Se você tiver com o celular ao alcance do seu braço, como ele está aqui para mim, ó, e eu precisar só disso para olhar o meu Facebook, a minha força de vontade vai me trair. Ela vai trair você também, mais cedo ou mais tarde. Então, torne o que é errado mais difícil. Pegue o seu celular, coloque lá no outro cômodo, lá na outra sala. E além disso, se isso não for suficiente, a hora que você pegar o seu celular, vai fazer um intervalo aí. Estou estudando, tenho 10 minutinhos de intervalo para respirar, tomar uma água. Coloque um alarme, coloque um temporizador de 10 minutos, para que você não fique nem um minuto a mais. Tá? Isso pode te derrubar também, vai ficar 10 minutos, fica 20, fica 30, e lá se foi um tempo precioso de estudo. Então, tudo parte da ideia de que não confie na sua força de vontade. Tá? A força de vontade, ela é igual um músculo que você vai na academia, treina, chega uma hora que cansa, não dá mais. Assim é a sua força de vontade. Quanto mais decisões, mais você esforça a sua mente, maior a tendência de você vacilar, né, e sair da sua dieta, sair do seu estudo, ou deixar de fazer coisas que são importantes, mas que não são tão gostosas de fazer na hora, né, não são tão agradáveis. Pessoal, fez sentido para vocês essa dica? Diz para mim se isso faz sentido, se você já aplicou isso, já percebeu. Muitas vezes acontece, eu fazia isso, mas eu parei, eu preciso voltar, né? Isso foi uma ideia boa para mim. Quem está vivo aí comigo, compartilha, né, se faz sentido isso para vocês. Depois que a gente faz o básico, que é isso, deixar o celular lá na outra sala, desconectar as redes, é aí que a gente vai pensar em usar um aplicativo para monitorar o seu uso, em outras coisas mais avançadas, tá? Mas começa pelos básicos, porque acho que para 80%, 70% das pessoas, fazer isso aqui que eu falei já vai resolver o problema, tá? E ter essa consciência, né, de se conhecer. Se para você tiver impossível, desinstala as redes sociais do seu celular, deixa o Facebook, por exemplo, só para ver no computador, que aí você tem uma barreira a mais, você vai cair menos nisso, tá certo? Essa é a dica. E por último, pessoal, como eu tinha falado, os 3 pontos, 3 assuntos da nossa live, convidar você para participar da minha mentoria online, tá? Totalmente online e ao vivo. Para quem entrou depois, como a Mi, que falou aqui que pegou o bonde andando, boa noite. Você pode, a live vai ficar por 24 horas aqui, tá? Então, terminou, dá 2, 3 minutinhos, ela está disponível para você ver lá do começo. E o meu convite para você para participar da minha mentoria online. O que é Alta Performance em Concursos? Essa próxima turma de 2019, totalmente renovada, com mais assuntos, com mais temas, vai ser entregue em forma de vídeos, tá? Então vai ser um vídeo passo a passo de implementação, que eu falo, faça assim, assim, assim para você se concentrar, faça assim, assim, assim para você memorizar e revisar os conteúdos, faça exatamente assim para que você consiga fazer a prova no tempo e acerte mais questões, e para que você aumente lá até o número de questões que você acerta chutando, até isso a gente aborda. Então, é um passo a passo de implementação muito prático, muito simples, em que eu vou te ensinando como eu fiz em detalhes para você poder ser aprovado e ter resultados excelentes como eu tive. Para quem não sabe, né, eu fui aprovado na OAB ainda no 9º semestre, tá, com mais de 80% das questões e de acertos aí da segunda fase. Eu fui 3º colocado para analista da Justiça Federal de São Paulo, entre os mais de 9.000 candidatos. E tive aprovação também para a segunda fase do delegado de polícia aqui do estado, sem
ter estudado para a prova. Eu estava focado para analista, tinha várias disciplinas fora, como medicina legal, por exemplo, e eu fui aprovado usando isso que eu compartilho na minha mentoria, tá? Sem contar que depois de passar, eu aprendi muita coisa, eu aprimorei muita coisa, e eu entrego isso para você de uma forma bem prática, bem simples, para que você comece a aplicar hoje mesmo, para que você mude o seu estudo hoje mesmo. Então, como funciona? São vários vídeos, vários módulos, né, que eu trato de foco, concentração, eu trato de memória, revisão, eu falo de mentalidade, autoconfiança, né, e competência. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, só para quem está participando, tá, em que a gente se ajuda o tempo todo e eu compartilho várias coisas lá também. E nós temos lives que vão ser quinzenais, de tirar dúvidas e também para falar sobre qualquer assunto que envolva concurso. A gente se encontra aí a cada 15 dias para conversar sobre o assunto. Essas lives também exclusivas para quem está na mentoria, tá bom? Então, se você quiser participar, quiser saber mais sobre a mentoria que está com as vagas abertas aí, com vagas limitadíssimas, tá? Serão 8 pessoas no máximo que eu vou colocar nessa próxima mentoria. Manda uma mensagem para mim agora, aqui na DM no Instagram, manda lá no WhatsApp, e vai ser um prazer te explicar em detalhes como é que isso funciona. Nós vamos ver se realmente é para você esse treinamento, se você está realmente focado e num momento específico para fazer esse treinamento, que ele é focado para quem está começando agora e quer acertar logo nos concursos, não quer ter que aprender, bater muito a cabeça, né, se preparando, e também para quem já está estudando, mas não tem tido os resultados que esperava, está com dificuldade de aumentar o número de acertos. Olha, faz um ano que eu travei e não consigo mais aumentar os meus acertos, eu só acerto tanto na prova e não sai disso, não consigo passar na OAB. Então, para quem está travado e quer sair, quer destravar e alcançar um próximo nível aí de preparação, essa mentoria é para você também. Beleza? Esses são os recados de hoje. Essa mentoria é o melhor acompanhamento que eu posso te entregar. Eu tenho certeza, aqui no meu Instagram, se você olhar nos destaques, tem o destaque do que dizem, né? O que dizem sobre a minha mentoria, tem várias opiniões ali, você vai poder ouvir mais e saber mais, né, do que as pessoas dizem que aprenderam com Ultra Performance em concurso. E se você tem interesse, vai ser muito legal ter você lá. Algumas pessoas já me procuraram. Seja rápido, porque essa mensagem já foi para toda a lista de e-mails, foi postada aqui no Instagram e também lá no grupo exclusivo de WhatsApp. Então, assim que preencherem as vagas, só na outra turma. E o tempo é dinheiro, o tempo é importante para quem está estudando, tá bom? A sua prova pode sair logo e não deixe para a próxima, pode demorar bastante. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu tinha para tratar hoje com vocês. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta, rapidinho aqui para a gente esclarecer? Essa live vai ficar disponível e você pode me perguntar qualquer coisa sobre isso também, que a gente esclarece depois, tá? Lembrando que aqui no meu perfil ela vai ficar disponível e que também tem um botão, um linkzinho no perfil que você pode baixar meu e-book, você pode conhecer o blog e você pode entrar no grupo exclusivo de WhatsApp, tá bom? Grupo que já está quase lotando, né? Já estamos com mais de 220 pessoas, logo vai atingir a lotação lá do WhatsApp. Até entrou gente aqui, acho, durante a live. Então, grupo só para quem está estudando de verdade, para quem está focado e não está de bobeira e de mimimi. Beleza? Pessoal, boa noite. Eu vou deixar essa live aqui, vou ver se eu consigo subir ela no YouTube também, para quem acompanha por lá. E aguardo aí as opiniões e quem quiser saber mais sobre o treinamento também, é só mandar uma DM agora que eu respondo já. Um abraço, boa noite, até a próxima.